Fala pessoal, beleza? Aqui é mais um vídeo com aquela mesma proposta, né, dos fundamentos do Osho aqui, do Homens Novos. E por isso que a gente vai começar agora a falar de onde que vem o ego, né? Qual que é a raiz do ego, tá? Então a raiz do ego, em primeiro lugar, é a partir da individualização, a partir de um centro separado. O que antigamente era um centro unido, universal, agora se torna um centro individual. E daí nasce o ego, tá bom? Então vou ler aqui o capítulo do livro, né? Não o capítulo, mas as páginas que falam sobre esse assunto aqui. A ideia de um centro separado é a raiz do ego. Quando uma criança nasce, ela vem sem um centro que seja seu. Durante os 9 meses no útero da mãe, seu centro é o centro da mãe. Ela não tem um centro separado, então ela nasce. Então a criança, como eu falei, ela não tem a percepção do centro dela até quando ela nasce, porque todo o tempo que ela viveu no centro da mãe dela, no útero da mãe dela, correto? Então o centro dela seria o centro de uma outra pessoa, o centro materno, que a gente pode fazer uma analogia com o centro universal, ok? Então ela não tinha necessidade de criar um centro, ela fazia parte de um. Portanto, ela nasce, né? E então é importante o indivíduo pensar que tem um centro separado, pois do contrário a vida se tornaria difícil ou quase impossível. Para sobreviver e para lutar pela sobrevivência, na luta da vida, todas as pessoas precisam ter uma certa ideia de quem são. E ninguém tem a menor ideia. Na verdade, ninguém nunca pode ter qualquer ideia, porque no mais profundo âmago o homem é um mistério. Ele não pode ter nenhuma ideia disso. No âmago, o homem não é individual, e sim universal. Então é aquela coisa, o ego ele é criado devido a uma necessidade social. Para que a sociedade funcione, as pessoas precisam se individualizar para poder se comunicar e agir, fazer com que as engrenagens que funcionam a sociedade, não, que fazem a sociedade funcionar, andar, correto? Então o ego ele é uma necessidade na sociedade. Mas acontece que as pessoas não têm ideia do que elas são. E como hoje está falando aqui, não tem como ter ideia mesmo, porque o homem não é individual e sim universal. É por isso que quando você pergunta a Buda quem é você, ele se mantém em silêncio e não responde. Ele não pode, porque agora ele não está mais separado. Ele é o conjunto. Porém, na vida comum, até mesmo o Buda tende a usar a palavra eu. Se ele sente sede, tende a dizer, eu estou com sede. Ananda, traga-me um pouco de água, eu estou com sede. Então ele continua a usar a velha palavra significada eu. É muito significativa, embora seja uma ficção, ainda é significativa. Mas muitas ficções são significativas. Então aqui é exatamente ele falando da necessidade da palavra eu, que cria a individuação para a gente se comunicar, correto? Apesar de ela ser uma ficção, como o Osho fala, de que não é algo verdadeiro, concreto, porque você não é quem você acha que é, você não é o seu nome, você não é a sua profissão, você não é a sua idade, você não é nada disso. Isso foi rótulos que foi colocado sobre você devido a um sistema, né, de um padrão de rotulagem, né? Nem sei se essa palavra existe, mas um sistema para que as pessoas conseguissem se identificar e diferenciar, correto? Por exemplo, todos têm um nome, isso é uma ficção. As pessoas vencem um nome, não trazem um nome com elas, o nome é dado a elas. Depois, através da repetição constante, cada indivíduo começa a se identificar com ele. Mas é uma ficção. No entanto, quando digo que é uma ficção, não quero dizer que não seja necessária. A ficção é necessária.
é útil, pois se não fosse assim, como que as pessoas seriam abordadas umas pelas outras? Se uma pessoa quiser escrever uma carta para alguém, a quem ela vai escrever? Aí aqui ele conta uma história sobre um garotinho. Aqui ele vai contar uma história que vai mostrar a utilidade da ficção, né? O problema, galera, é quando você começa a acreditar na ficção e achar que isso é verdade absoluta, a ponto de você morrer pelo seu nome, sabe? A ponto de você morrer por uma coisa que de fato não é, é uma coisa ilusória. É útil, é necessário, mas é ilusório. As pessoas que morrem pelo seu nome morrem por uma ilusão. Então tem que tomar muito cuidado com o apego que a gente tem com o ego, né? Até que ponto você vai se doar, se sacrificar para que aquilo torne uma coisa útil ou uma coisa em que você dependa. Porque você pode ser escravo do seu ego, você pode ser escravo do seu nome, escravo da sua reputação. E se você se torna escravo da sua reputação, a base da sua vida vai girar em torno do seu nome. Então você perde o que é de mais importante na vida, que é a sua essência. E a sua essência não se envolve com o ego. Ego e essência são coisas diferentes. Proporcionam sentimentos diferentes. A nossa essência, a gente tem um foco na felicidade, como eu sempre falo, a felicidade. O que a gente ganha acessando a nossa essência? A felicidade, a paz, um sentimento que nem o ego pode lhe causar, não, pelo contrário, o ego ele só vai lhe causar ansiedade, vai gerar também recompensas sociais, como eu falei no outro vídeo, né? Porque o ego ele se alimenta disso, mas não é isso que deve ser sua base, jamais. Você nunca pode ter sua vida com base no seu ego. Não estou falando que o ego ele não pode ser importante, que o seu nome não pode ser útil e necessário, mas nunca o centro, nunca o principal, ok? Ele falou aqui que o menininho ele escreveu uma carta para Deus, aí ele pediu para Deus 5 rúpias porque a mãe dele estava doente, o pai dele morreu. Aí a carta chegou no correio, né? A galera ficou espantada, então eles não sabiam o que fazer com a correspondência, né? Porque não sabia, não tinha nenhuma pessoa que chamava Deus ali, né? Que eles pudessem identificar para mandar no correio. Então eles simplesmente sentiram pena do garoto e decidiram dar um dinheiro para ele, né? Coletar algum dinheiro e enviar para ele. E aí o garotinho, ele pediu 50 e ele conseguiu coletar 40. Aí ele mandou uma outra quarta, endereçada de novo a Deus, em que o garoto tinha escrito: prezado Senhor, por favor, da próxima vez que enviar o dinheiro, envie-o diretamente a mim, não mande pelo correio. Eles levaram uma comissão no valor de 10 rúpias. Então basicamente aqui ele fala, né, uma analogia, né, o quanto que é importante as pessoas elas terem uma identidade para que a sociedade realmente não possa entrar em um caos, né, em uma desordem. Seria difícil se ninguém tivesse um nome. Embora ninguém tenha um nome na realidade, ainda assim é uma ficção, bela e útil. Os nomes são necessários para que as pessoas chamem umas às outras. E o eu é necessário para que cada pessoa chame a si mesmo. Mas é apenas uma ficção. Se a pessoa penetrar fundo dentro de si, vai descobrir que o nome desapareceu, que a ideia do eu desapareceu. O que restou apenas um ser puro, uma existência. E esse ser não é separado, não é de uma ou outra pessoa, ou é meu, não é seu nem de outra pessoa. Esse é o ser de todos. Esse ser é o ser de todos. Rochas, rios, montanhas, árvores, todos estão incluídos. Está tudo incluído, não exclui nada. Todo passado, todo futuro, esse universo imenso, tudo está incluído nele. Quanto mais profunda a pessoa penetrar em si mesma, mais vai descobrir que não existem pessoas, que não existem indivíduos. Então, o que existe é a pura universalidade. Na circunferência, as pessoas têm nomes, têm egos, identidades. Quando saem da circunferência em direção ao centro,
todas essas identidades aparecem. Então aqui ele exatamente fala do que eu falei ali anteriormente, né? De que a base central, que é a nossa essência, que você consegue perceber ela quando você consegue estar consciente de você mesmo, porque quando você está consciente de você mesmo, você vai ver que você não é nada desses rótulos, não tem nada a ver com o seu nome, com o que a sociedade diz que você é, e sim uma coisa... Essa coisa da essência é um trem meio complicado, porque eu mesmo tenho dificuldade para sentir esse sentimento, porque a única maneira de sentir isso é através da meditação. E meditar é muito difícil para quem não está acostumado e para quem tem uma mente muito acelerada, né? Hoje em dia, a sociedade ela vive muito com muita dopamina, né? Redes sociais, comparações, produtividade, e você nunca tem um olhar devagar e lento sobre as coisas, né? A gente está sempre procurando se distrair, a gente não consegue simplesmente fazer uma coisa com calma, focada somente nessa coisa e viver aquele momento. Não estou falando todo mundo, tem pessoas que têm mais facilidade nisso, mas em geral a sociedade ela está acelerada. E esse aceleramento faz com que a gente não consiga olhar de forma natural para a gente mesmo, entendeu? Então, quando a gente tenta meditar, a meditação se torna difícil. Então, assim, o Osho ele sempre fala, velho, se você quer ter a conexão com a sua essência, você tem que meditar. E meditar é um processo que é chato no início, porque vai ser um incômodo para você. Você vai ficar sentado em silêncio, e aí você vai começar a pensar um monte de coisa, e vai chegar um momento que você passou lá 30 minutos sentado em silêncio, mas sua cabeça estava barulheira danada, entendeu? Então você sente um bosta, tipo assim, perdi 30 minutos da minha vida. Sendo que a verdade é que não é sobre você fazer alguma coisa ali, é sobre você silenciar a sua mente, entrar em um estado de não mente, em que a sua mente ela não está presente, ou seja, em que você não pensa. Mas isso é muito difícil, pessoal. Eu acredito nisso, eu sei que existe essa possibilidade e acredito que todos nós temos que aprender a meditar e ter o contato com a nossa essência, como o Osho fala, porque para mim a verdade está na meditação, mas é uma coisa que exige muito esforço, muita determinação para a gente sair da rotina, do padrão e focar nisso, né? E ter resultado com isso, tá? Então vamos lá, ele vai continuar falando aqui, né? O ego é apenas uma ficção útil, use-o, mas não se deixe enganar por ele. Tá. Acabou aqui a parte que eu queria ler. Então é basicamente isso mesmo, né? O ego, você deve controlar ele, né? Não deixar com que o ego controle a sua vida, não deixar com que o seu nome seja a motivação da sua vida, né? Você que tem que controlar ele, você que tem que usar ele, porque você não é ele, né? Você também não é o seu pensamento. Eu acho que isso é clássico, mas muita gente acha que a gente é o nosso pensamento, mas a gente não é o nosso pensamento. A gente é o que está por trás dos nossos pensamentos, que é a consciência. Qual é a maneira de perceber a consciência? Meditação. O que a meditação faz? Mata o ego. Não é que ele mata o ego, mas o ego ele deixa de existir naquele momento. E por que ele deixa de existir? Porque ele é uma ilusão, né? Ele some, literalmente. É uma ilusão que ela se mantém com o passado e com o futuro, ou seja, com a mente que está constantemente pensando no passado e no futuro. Mas aqui eu vou enrolar muito, né, falando disso. Eu acho que a lição aqui vocês entenderam, né? A questão da raiz do ego que vem de um centro individual que é criado por causa de uma necessidade da sociedade. O objetivo aqui é você entender que você não é o seu nome, você não é o seu ego. Você não tem problema você usar o ego, mas use-o, não dependa, não
cria confusão achando que você é tudo isso. Beleza? Valeu aí, galera. Tamo junto. Falou!